E aí, pessoal, tudo tranquilo? No vídeo anterior, onde nós falamos sobre tentativas de login, talvez eu não tenha explicado muito bem sobre validação de formulários. Então, hoje nós vamos entender um pouco mais como que funciona a validação de formulários no Django. Estamos aqui com o nosso projeto em github.com/rg3915/dicas de Django. Lembrando que temos também o site dicasdedjango.com.br. E aqui eu já estou rodando a aplicação, já estou logado como Regis. E o nosso objetivo é o seguinte: quando eu clicar aqui em usuários e pedir para adicionar um usuário, eu quero definir algumas regras aqui. Por exemplo, a primeira delas é que a primeira letra eu vou colocar minúsculo para a gente ver o que acontece. Então é o seguinte, eu não quero que a primeira letra seja minúscula. Então eu vou vir aqui em Backend, Accounts, Forms.py e aqui em Custom User, que é o formulário que a gente vai usar lá, eu simplesmente escrevo limpando um atributo de campo específico. Essa tradução não ficou muito boa, então vamos usar o texto original, que é cleaning a specific field attribute. Def clean first name, self, data igual self.cleaned data, first name, ou seja, eu vou pegar o first name do formulário e vou fazer if data. Se a primeira letra for minúscula, então eu retorno um validation error. E aí você pode colocar esse underline aqui para fazer uma tradução no futuro. A primeira letra deve ser maiúscula. E aqui você não pode esquecer de retornar o data. Ou seja, esse cleaned data aqui, ele é exclusivo para um único campo. No caso, a gente fez aqui a validação para o first name. Então, vamos ver o que acontece aqui. Vou ter que atualizar aqui. Vou colocar aqui minúsculo. E ele diz, a primeira letra deve ser maiúscula. Essa mensagem aqui, ela está definida no template. Então a gente vem aqui, ó, template, accounts, user form, error. Aqui eu já tenho for error em field.errors, textRed 500, a classe, imprimindo o erro. Então já saiu o erro ali na tela. Ou seja, essa validação aqui é uma validação campo a campo, digamos assim. Se eu quisesse fazer para o last name, eu faria aqui para o last name também e uma outra para o e-mail também. E agora vamos falar sobre limpeza genérica, ou cleaning and validating fields that depend of each other, que é basicamente o seguinte: quando eu quero fazer uma comparação de todos os campos de uma vez, então eu faço def clean, que isso já é suficiente. Então first name igual self.cleanedData, first name e last name. Daí eu vou escrever aqui o seguinte: if first name igual a last name, ou seja, isso aqui é uma validação de exemplo, né? Só para a gente verificar como que eu faço a comparação usando vários campos. Nome e sobrenome não podem ser iguais. E return self cleaned data. Esse exemplo do clean aqui também, ele é interessante para você fazer comparação de datas, por exemplo, se uma data é maior ou menor do que a outra. Por isso que você pode usar vários campos aqui. Então, se eu colocar aqui, deixa eu atualizar a página, colocar Lewis nos dois, ele diz, só que não apareceu a mensagem, né? O que a gente tem que fazer para aparecer? Eu tenho que vir aqui no formulário, só que é o seguinte, ao invés de eu fazer no user form, eu vou fazer aqui no user form mesmo, eu vou deixar ele bem aqui, if form.errors, for error in form.non underline field underline errors, parágrafo, error. Então vamos fazer de novo, F5, vou copiar aqui e colocar aqui para ser igual. Daí ele diz, o nome e sobrenome não podem ser iguais. Como a gente está usando o clean, que ele faz a comparação entre vários campos do formulário, ele não sai aqui embaixo no field error, que é o erro campo a campo. Então eu tenho que ter um
um erro genérico, que é esse form.nonFieldErrors, que aí ele imprime na página baseado em tudo que está escrito aqui dentro. E não esquece de retornar o self-cleaned data aqui no final. Isso daqui eu poderia colocar no base.html, que é o arquivo principal aqui, só que aí você teria que fazer um ajuste de layout, melhorar um pouquinho a posição para ele ficar na tela aqui. Por isso que eu deixei nesse arquivo mesmo, mas o ideal seria você colocar no base.html. Agora vamos falar sobre validation error, que basicamente é o seguinte: eu posso escrever aqui error messages, que é um dicionário, e colocar um código com opção para tradução. E aqui eu já tenho os devidos imports, tá? Que é o getTextLazy as underline e o validation error já está importado aqui em cima também. E ainda no first name eu posso fazer o seguinte: if data 0 is digit, ou se o primeiro caractere na verdade for um número, então eu faço um rise self get invalid first character error. E isso aqui eu tenho que definir aqui, def, põe um self aqui dentro, daí eu faço return validation error, daí eu faço self.error messages invalid first character e importante colocar um code e escrever o invalid first character. Com isso, atualizando aqui, vou escrever qualquer coisa aqui, colocar um número na frente, número 1 por exemplo. Deu um erro aqui porque key error, um erro de chave. Forms linha 39, que é o que está em negrito. Então linha 39 é isso aqui. Tá, esse erro que deu aqui é o seguinte, porque como eu já estou fazendo o clean do first name, ele está dando algum problema aqui em cima. Então vamos fazer o seguinte, vamos usar o IPDB para a gente tentar recuperar isso aqui de uma outra forma. Então vou colocar aqui e no módulo IPDB, deixa eu instalar ele. Poderia ser o breakpoint também, tá? Então aqui vamos fazer o seguinte: self.cleaned data. Eu não tenho first name, só tenho last name e e-mail. Então vamos fazer self.data. O first name aparece aqui, tá ok? Então aqui vamos contornar essa situação colocando aqui apenas data. Só que aí eu vou ter que colocar um get, porque se ele vier vazio, apesar de ser um campo obrigatório, isso aqui pode dar erro. Então vou fazer desse jeito aqui. Então prontinho. Pôr um número aqui. O primeiro caractere deve ser uma letra minúsculo. A primeira letra deve ser maiúscula. A primeira letra deve ser maiúscula. Nome e sobrenome não pode ser iguais. Então estamos aqui com todas as validações. O jeito de trabalhar com o clean, com o clean first name. E aqui com retornando validation error. E aqui na documentação eu queria mostrar mais isso aqui, ó. Que é o seguinte: o jeito ideal de escrever um validation error é colocando um code, ou seja, um jeito ruim é não colocar o code, né? Um jeito bom é colocar um parâmetro desse jeito aqui, ao invés de deixar sem parâmetros. E um jeito bom é colocando aqui o mapeamento do valor desse jeito, ao invés de colocar só porcentagem S. E aqui é a parte de tradução, que é recomendável também, caso você queira traduzir no futuro para vários idiomas. Aqui eu não falei de múltiplos erros, validação de múltiplos erros, mas pode dar uma olhadinha com calma. E aqui alguns exemplos do que eu tinha falado, que é isso aqui, ó, clean recipients, ou seja, o nome do campo chamado recipients, e o clean geral, que é o que eu tinha comentado. Uma coisa importante que a gente vai fazer um teste agora também é colocar esse super.clean,
Então, deixa eu colocar ele aqui para ver se ele funciona. Ou seja, significa que eu não preciso retornar o clean data, porque com o super ele já resolve isso pra gente. Só que eu tenho que pegar aqui, colocar aqui assim e tirar aqui. Vamos ver se ele ainda funciona. Ó, deu certo. Ou seja, quando a gente define o super.clean, isso aqui é legal porque aí você mantém as validações originais que tiver na sua classe. De repente é uma classe pronta do Django. Então, trabalhando com o super clean, você sobrescreve e ainda mantém o que você tem. Fica melhor para trabalhar. E é isso então, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, um abraço e até a próxima.